Amado Divino Mestre, meio e amado Rabi de Nazaré, que veio nos trazer o real exemplo do amor. É com alegria, Senhor, que voltamos a esta casa para o trabalho da vossa seara, ao lado de tantos irmãos, encarnados e desencarnados, unidos em amor e caridade, segundo a vossa vontade, segundo os vossos ensinamentos. Que possa, Senhor, a paz que resplende de vós, o amor que vem do vosso coração, moldar a argila dos nossos corações, para que eles sejam um exemplo do perdão, da fraternidade, expressões do amor e da caridade maior, para que nesta casa possamos servir uns aos outros, encarnados e desencarnados, sempre na caridade do Cristo, sempre no amor maior. E que a luz do Pai Eterno nos abençoe a todos, servidores da 10ª hora. Que vossas bênçãos tragam para nós, Senhor Jesus, mais uma quarta-feira de luz nos trabalhos da fraternidade, da boa vontade. Que seja a vossa luz em todos nós, que sejam todos abençoados nos ensinamentos e nos trabalhos dessa casa. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Nós vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje estaremos falando a convivência na vida espiritual. São as perguntas 274 a 290 do Livro dos Espíritos. Sempre é bom a gente relembrar que o Livro dos Espíritos ele não foi escrito por Kardec. Ele foi codificado por Kardec. Qual é a diferença? Escrito é quando você põe as suas ideias. Codificado é quando você cataloga as ideias de outros. E quem são os outros que escreveram o Livro dos Espíritos? São justamente os espíritos superiores, que foram designados para nos trazer esses esclarecimentos no tempo certo. Porque, materialmente falando, os médiuns utilizados por Kardec, a maioria dessas perguntas aqui foram psicografadas, eram duas médiuns, duas irmãs, uma em torno de 14 anos, outra em torno de 16. Então, se nós imaginarmos que duas crianças de 1857 teriam essa visão filosófica, não existe essa possibilidade. Lembrarmos que a diferença da nossa cultura para a cultura de 1850 é muito grande. As mulheres não tinham, na maioria dos casos, nem acesso às escolas. Não falo no caso delas específico, eu não estudei a biografia das duas. Mas, com certeza, elas não tinham esse conhecimento filosófico que aqui está escrito no Livro dos Espíritos. Principalmente, a doutrina espírita, ela é consoladora. Os ensinos morais da doutrina são todos os ensinos do Cristo. Não há nada de novo no que tange a moral no Livro dos Espíritos ou na doutrina espírita. Ela é toda o reflexo da doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, em termos de consolação, sim. O próprio Cristo disse que naquele momento, há 2000 anos atrás, ele não poderia dizer tudo. Porque nós não tínhamos compreensão ainda nem do básico. Nós nem sabíamos que a Terra era redonda. Não sabíamos sequer o que eram as estrelas. A ideia mais comum de estrela era que o céu era uma abóbada e
que as estrelas estavam incrustadas nessa abóbada. Que chuva era um rio superior, que numa rachadura dessa abóbada caía na terra. Isso é o que nós imaginávamos. Então o que nós falaríamos então em relação à vida espiritual? Praticamente nada seria apreendido. Só o ensino de cunho moral, que já afrontava as nossas inferioridades, nós perseguimos, prendemos e crucificamos o Cristo. Só porque Ele nos pediu amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, no tempo predito, os Espíritos vieram nos esclarecer. E esta consolação se faz ao demonstrar de onde viemos e para onde iremos retornar após a desencarnação. Essa é a verdadeira consolação. Porque todos nós que estamos encarnados já tivemos que passar pela desencarnação de um ente querido, um familiar, alguém próximo a nós. Todos nós já sentimos essa dor, porque efetivamente dói. Porque se você gosta da pessoa, você quer conviver. Ao romper esse convívio, nós sentimos dor. Agora, a partir da consolação que a doutrina nos dá, é diferente. Uma coisa é você imaginar que uma pessoa viajou daqui para uma outra cidade, que nós vamos encontrar, nós podemos entrar em contato com ela, nós estaremos sempre conversando com ela, de vez em quando nós vamos lá visitá-la, ainda que seja através da imagem do computador, né? Hoje nós podemos falar do Skype ou de qualquer outro, né? Eu aqui, ele lá, nós podemos nos comunicar. Então, isso a doutrina vem trazer. Não houve perda, houve momentâneo afastamento. Essa é a consolação. Nós não perdemos os nossos entes queridos, eles não desapareceram. Eles momentaneamente se distanciaram, mas mantêm os vínculos de comunicação conosco. Então essa parte do livro dos Espíritos é justamente nos esclarecendo sobre isso. A primeira esclarecimento é se na vida espiritual há hierarquia entre os espíritos. Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Ou seja, todos os espíritos estão no mesmo patamar? Nós estamos no mesmo patamar, desencarnamos, temos acesso a todos os lugares? Então vem a Kardec faz a pergunta 274 para os espíritos. Pergunta 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? É justamente Kardec perguntando. Se são diversas categorias dos espíritos, tem alguma hierarquia e subordinação entre eles? Resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aí o Kardec faz uma outra pergunta. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Resposta: eu disse irresistível. Então, a primeira esclarecimento, não, os espíritos não estão todos no mesmo patamar. Nós não estamos no mesmo patamar de Chico Xavier, Irmã Dulce e Francisco de Assis. Né? Tenho pesar de contar isso para meus irmãos. Claro que é uma brincadeira. Ninguém imaginava isso. Mas todos nós temos diante de Deus a mesma colocação. Ou seja, somos filhos amados de Deus. A recíproca que é diferente. Eles compreendem e amam mais a Deus do que nós. O amor de Deus para com seus filhos é o mesmo. A obediência dos seus filhos para as leis de Deus é que é diferente.
eles estão mais avançados nesse amor a Deus e nessa compreensão do Pai. A superioridade está aí. É o que Kardec fala. A hierarquia e superioridade está em relação ao adiantamento moral, espiritual de cada um. Se aqui, né, o acesso ao Chico, a irmã Dulce, a Francisco de Assis, era para qualquer um de nós que estivéssemos ao lado dele, bastava chegar e conversar com ele, na vida espiritual já é diferente. Nós não podemos ir aonde ele está. Ele pode vir aonde nós estamos. Ou seja, a liberdade é proporcional à evolução. O espírito superior, ele pode ir a todos os lugares. Nós só podemos ir até onde o nosso grau de adiantamento permite. Então a hierarquia e subordinação se dá entre o mais evoluído em relação ao menos evoluído. Se aqui prevalece o poder da força bruta, ou seja, aquele mais apto na luta, ele vai subjugar o outro, na vida espiritual não. Conta-nos os espíritos que espíritos da categoria de Jesus, nós não conseguimos nem imaginar o que ele sabe, mas é nem imaginar o que ele sabe. E ele veio até nós. Isso é a mesma coisa de, né, você imaginar quem está no... A gente tem que ter uma fonte de comparação, né? Vamos colocar o lugar mais paradisíaco da Terra, ele sai de lá para ir no lugar mais lodaçal, mais mal cheiroso, para ajudar quem está lá. É por muito amor. Então, na hierarquia dos espíritos ligados à Terra, Jesus é o espírito mais superior. Ele é o governador da Terra. E daí vem segundo a evolução. E aqui, né, aquele grande medo que se tinha, né, do demônio, do diabo, Satanás, o nome que se queira dar a um ser inferior, ele some. O poder é do superior em relação ao inferior. O contrário é zero. Não existe Satanás, não existe demônio que vai exercer qualquer influência na vida espiritual a Francisco de Assis. Não existe nem a menor possibilidade. Então, esses espíritos, né, que assim são denominados, são filhos de Deus igualmente, são amados pelo Pai igualmente. Deus ama Jesus e é um criminoso igualmente. Agora, o criminoso, né, nós é que temos o nosso amor restrito. Um dia iremos despertar, cada um a seu tempo, né? Nos diz Emmanuel que Deus não utiliza de força para nos subjugar. Ele se utiliza do tempo. O tempo vai nos fazer despertar. Todos os espíritos são totalmente livres. Ou seja, se nós nos desprendemos do corpo, logo após esse desprendimento, já estamos livres, nada nos tolhe, nada nos limita, nada vai nos subjugar, podemos fazer aquilo que bem entendermos como espírito. Ele faz essa pergunta aos espíritos, na pergunta 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Resposta: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. É justamente o nosso despertar para a verdadeira felicidade. Não há qualquer ligação
entre a nossa vida material, né, eu digo, a nossa posição aqui na Terra, de status, vamos colocar, né, um rei, com o que vai acontecer na vida espiritual. Desencarnou o rei, ele chega lá na condição da evolução espiritual em que ele está. E aqui está falando, os bons vão a toda parte e vão para auxiliar os inferiores. Então essa é a bondade de Deus para com todos nós. Nós, não importa a nossa inferioridade, nós sempre temos a assistência de espíritos bondosos que nos auxiliam na nossa caminhada. Então dizer, né, que nós sofremos acesso, influenciação dos espíritos inferiores, e é isso que prejudica a nossa evolução, é desconhecer justamente o auxílio dos bons. Nós recebemos muito mais influência e orientação dos bons espíritos do que dos espíritos inferiores, porque eles não têm a liberdade que os bons espíritos têm. Um espírito não pode chegar e querer prejudicar todos nós, porque ele assim deseja. Não, senão aí ele teria uma força absoluta. Ele só tem acesso àqueles que com ele se sintonizam. A vida espiritual é diferente aqui da Terra. Um encarnado estando armado, ele pode ferir a quem estiver perto dele, se ele assim desejar. Na vida espiritual, não. Não existe essa possibilidade dos espíritos inferiores nos influenciarem para derrotar, acabar com a Terra, destruir a Terra toda. Eles não têm esse poder. Muito pelo contrário, o poder está na mão dos bons espíritos. Mas por que então nós sofremos influência dos espíritos inferiores? Né? Até no Pai Nosso, né? Já vem Jesus nos ensinando. Livrai-nos do mal. Porque ele existe. A influenciação negativa, ela existe. Mas é ela que nos derrota? Ou é a nossa má inclinação que vá no sentido das orientações inferiores? Do mesmo modo que o espírito pode falar comigo assim, vai lá e subtrai aquilo ali que não é seu. Ninguém está vendo, você vai lá e furta. Do mesmo modo, chega o meu anjo guardião e fala, não faça isso, que isso é errado. Tudo aquilo que você fizer de errado, você vai ter que repor. Então não adianta tirar agora, que você vai ter que ir lá pôr de volta. E muitas vezes as duras penas. Eu não recebi as duas orientações. Eu só vou seguir a orientação negativa se eu assim desejar. Então não é que o mal nos influencia mais. Nós é que nos afinamos mais com o conselho dos espíritos inferiores. Então é justamente isso que a doutrina espírita vem nos alertar. O livre-arbítrio é nosso. A escolha é nossa. Não existe Satanás, demônio e as demais denominações que vá para me fazer alguma coisa que eu não queira fazer. Não estou desafiando ninguém. Mas não vai. Se eu assim não desejar, porque senão nenhum dos espíritos evoluídos teriam cumprido a missão. Buda seria então um bando de espíritos inferiores iam atuar em Buda para que Buda não trouxesse a mensagem de amor dele. Coitados dos espíritos inferiores que tentassem influenciar Buda. Só que entrasse em sintonia com o pensamento dele, ia sair bonzinho. É claro que não, né? Estou só mostrando que o bem sobrepuja o mal. Né? Porque Buda é realmente um dos espíritos mais evoluídos que pisaram na Terra. Quando se fala que Buda é o iluminado, sim, ele é iluminado mesmo. Por causa disso. Não existe espírito muito inferior. Existe o meu desvio mental em acolher aquela ideia. Então, se eu desejo fazer o bem, que eu me esforce, que eu vou sintonizar com os espíritos que gostam da caridade. A sintonização é minha. E eu vou me sentir bem com isso. É claro que nós ainda estamos começando a fazer a caridade.
Mas quantos de nós que ao ofertar alguma coisa para o irmão necessitado, você sente uma paz que não é sua? Teve uma vez, né, vou sentir caso pessoal, né, que eu vi uma pessoa e fui dar um auxílio, mas devia ter algum espírito lá, eu não estou brincando. Na hora que a gente se aproximou de mim, eu cheguei, peguei na mão, conversei com ele, era uma senhora, ela estava sentada no chão, coisa que eu não faço, eu não dou auxílio dessa forma. Mas na hora que eu fui dar, eu fui envolvido por um espírito amigo dela, que eu fiz isso espontaneamente. Isso veio lá na cidade, né? Não é falar que estava escondido, não. Estou passando, cheguei, desejei, abracei, e coisa que eu não faço. Eu não tenho essa, estou longe disso. Mas por quê? Porque eu sintonizei com o espírito que queria, de alguma forma, alegrá-la. Conversei, falei, fiz tudo espontaneamente. E eu não faço isso. Estou sendo sincero. É a primeira vez de muitos anos que eu fiz uma coisa dessa. Então, eu entrei em sintonia com um espírito muito superior a mim. Isso não é meu, isso é dele. Mas eu sofri influência? Sofri. Porque de alguma forma eu optei em querer auxiliar aquele irmão. Então, isso é que nos faz conviver com os espíritos de luz. É o nosso desejo de praticar o bem, é o nosso desejo de deixar os nossos vícios, de sintonizar com os ensinos do Cristo. Nós vamos atrair essa sintonização, e ela é muito boa. Todo médium psicofônico que de alguma forma já sintonizou com o espírito iluminado, ele sabe que é diferente. Você sente uma paz que não é sua. O tanto que quando ele sai, a paz vai embora. Você fica do jeito que você era. Existe alguma relação entre o poder na Terra e a hierarquia na vida espiritual? Eu já até citei o caso do rei, mas vou citar agora a pergunta 275 de Kardec. O poder e a consideração de que um homem gozou na Terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? É justamente isso, né? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Uma outra pergunta que Kardec faz logo depois: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendeste isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Os espíritos não nos deixam humilhar. Não há qualquer relação. O poder da terra não tem reflexo na vida espiritual. Porque a nossa imaginação, né, claro, movido pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, é sempre perguntar: então por que os espíritos não aparecem para nos convencer a todos? Nós somos 7 bilhões de encarnados. Por que eles não aparecem e dizem para todo mundo aí que existe a vida espiritual e que nós temos que nos convencer disso? Isso resultaria o mesmo que resultou com a vinda do espírito mais iluminado que nós temos conhecimento, que é Jesus. Jesus esteve entre nós. Nós nos tornamos espíritos evoluídos porque Jesus esteve aqui. Jesus curou cegos, leprosos, coxos. Até o cego que ele curou, cego de nascença, os maiorais do tempo falaram: ah, ele fingia. Mas como fingia? Nós perguntaram para ele: olha, eu era cego, agora eu vejo, só isso que eu posso falar. E eles não aceitavam de forma alguma essa explicação, que até o ameaçaram, ao ponto de chamar os pais dele para que atestassem. E eles fizeram de forma tão raivosa
que até os pais ficaram com medo. Fala para ele, olha, ele é de maior, pergunta para ele. Até os pais que viram ele desde nascença cego e que agora ele estava vendo, tiveram medo de atestar o milagre do Cristo. Então adiantaria os espíritos tentarem convencer todo mundo no meio da rua a qualquer momento? Não. Faria o que nós fizemos há 2000 anos. Eu não estou vendo não, estou imaginando. E por aí afora. Então, tudo é para quem quer. O esclarecimento dos espíritos, todo mundo tem acesso. Todo momento da história do homem sempre tem uma ligação entre plano espiritual e mundo material. Sempre, nós podemos estudar na história. Nós sempre acreditamos numa força superior. Não importa o lugar, não importa a cultura, a sociedade, a crença existe. Quando desencarnamos, encontramos nossos parentes e amigos, essa é a parte consoladora. Esse é o esclarecimento. Isso é que nos tira a angústia, o medo, né? Tira a dor da separação, aquela dor angustiosa. Nós tiramos a dor para trocar por saudade, né? Que é aquele até breve. Então é a pergunta 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece seu amigo? Os espíritos responderam: perfeitamente, e assim de geração em geração. Até que faz outra pergunta: como é que os que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Os espíritos responderam: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como num livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Então, como nós vamos nos identificarmos? Sempre pela afinidade. Nós vamos querer encontrar aqueles que nos são mais caros, que nos dão bons sentimentos. É esse que nós vamos buscar. E isso se perpetua pelos milênios e milênios e milênios. Quando nós desencarnarmos agora, nós vamos encontrar todos os nossos parentes, todos os nossos amigos, todos aqueles que estão sintonizados conosco. E não só quando desencarnarmos. Muitas vezes aquele parente nosso que nos antecedeu, ele está junto a nós. Ele vem nos visitar. Né? O que nos espíritos esclarece que a cada noite nós passamos pelo processo de desencarnação, com a diferença de voltarmos no outro dia. Mas o processo é o mesmo. Nós nos libertamos do corpo e vamos para a vida espiritual. Lá nós encontramos com todos aqueles que nos são afins. Nós vamos para os lugares que nós gostamos. Então, nós estamos separados daqueles já que desencarnaram? Não, nós nos encontramos com eles. Só não é possível da gente lembrar de tudo que está na vida espiritual, né, quando a gente dorme, porque os espíritos nos esclareceram, o nosso cérebro não comporta tanta informação. E hoje nós sabemos isso com os estudos, né, que hoje tem a tomografia, o estudo do cérebro. O nosso cérebro, ele vai abandonando muitas das informações que ele acha desnecessárias. Por quê? Porque nós recebemos muitas informações. Então imagina se viesse ainda toda a lembrança das nossas vidas pretéritas, tudo que passa conosco na vida espiritual, para trazer o reflexo para a vida atual. Seria muito peso, muita informação. E a maior dificuldade ainda: como é que o cérebro traduz o que você vê na vida espiritual, se não há correlação com a Terra? Para a vida espiritual, o espírito enxerga o que está atrás da parede. Nós não enxergamos.
Como é que o cérebro começaria a traduzir isso? Nós não temos um paralelo. Para enxergar, nós necessitamos dos olhos. Os olhos captam a luz, vai para o nosso cérebro, o cérebro interpreta. Espírito não necessita de olho. O espírito enxerga 360 graus. Como que é isso? Nós não temos como ter um paralelo. Então, os espíritos, né, a lei de Deus é sábia. É tudo a nosso favor. Então nós já entramos na Terra com tudo que nós necessitamos para a nossa evolução espiritual. Então isso que está aqui é o melhor para nós nessa escola. Aqui nós convivemos com espíritos mais endurecidos, mas também convivemos com espíritos evoluídos que de forma alguma na vida espiritual nós temos acesso. Quer dizer, qual outra possibilidade aqui de nós encontrarmos o Chico Xavier na vida espiritual? Só se ele quiser, né? E até ele nós não podemos. Irmã Dulce. Lá é diferente. Então justamente eles vêm para cá para conviver conosco, para nos ensinar, para nos dar a oportunidade do aprendizado. Eles vêm por amor. Precisar eles não precisam, mas vêm por amor. Espíritos muito evoluídos, eles demoram muitos e muitos séculos para reencarnar. Por quê? Porque só para voltar a essa matéria densa nossa, já há uma grande dificuldade. Nos é contado sobre a vida de Francisco de Assis, que ele, para ficar no corpo, é como se você pegasse, né, uma águia e tentasse colocar naquela gaiola mais estreita que você pudesse imaginar, que ela nem mexesse a asa. Imagine como é que a águia ia se sentir. É um Francisco de Assis. E ele veio. E ele veio por amor. Antes de Francisco de Assis, nos dias da espiritualidade, ele era João Evangelista. Então Francisco de Assis seria a reencarnação de João Evangelista. Entre uma encarnação e outra, 1200 anos. E não era obrigado, ele veio para nos ensinar. Então essa é a consolação da doutrina espírita. É mostrar que lá, os superiores, aqueles que estão lá naquele mundo de ventura, não tendo dificuldade nenhuma, eles não se esquecem de nós. Eles aqui vêm sofrer o que nós sofremos, porque não importa a evolução de Francisco de Assis. Ele está no corpo, ele sofre as vicissitudes do corpo. Ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome. Isso é do corpo. Não importa a evolução dele. Ele está no corpo igual o nosso. Ele vai sentir tudo que nós sentimos. Adoeceu, perdeu a vista. Teve que passar por tudo. Igual nós passamos. Né? É claro que a forma com que ele enfrentou as dificuldades é muito diferente da forma que nós enfrentamos. Né? Mas ele veio para deixar esse exemplo de amor para todos nós. Então, essa convivência que se faz por amor a Deus. É como eu falei, igual Buda, né? Um espírito igual Buda, para vir até conviver conosco, é para ele uma grande dificuldade. Não é a missão que é difícil, não. Você está pegando um espírito extremamente desmaterializado e jogando uma matéria densa, mais densa. E ele veio. Portanto, que não se tem notícia, né? Reencarnou como Buda, não se tem notícia de outra reencarnação dele. E ele veio. Então é o amor de Deus que se faz. Os espíritos superiores, quer dizer, o mundo onde Buda habita, quem somos nós para imaginar? Quem somos nós? A gente não faz nem ideia, né, de tanta aventura que o espírito daquele desfruta. E ele veio. Então nós que estamos aqui pela mais pura necessidade e vínculo com a Terra, né, que a Terra é um mundo de espíritos que estão em expiação e prova, e para alguns que estão despertando para a regeneração, nós estamos aqui porque merecemos. E nem sabemos se merecemos tanto, né?
Então nós estamos aqui com merecimento e misericórdia divina. E esses espíritos vêm até nós. E mais ainda, continuam vindo. Todos os espíritos superiores que trabalham nesta casa, em todos os campos da Terra, né? Não é só, eles não são vinculados aos espíritas, eles são vinculados à humanidade. Então não importa a crença, religião, qualquer ponto da Terra, sempre há espíritos superiores atuando em nosso favor. Então é por amor. E nós podemos sintonizar com eles, em qualquer ponto da Terra, se assim desejarmos. Ou seja, essa felicidade, essa paz, esse auxílio, sempre está disponível. Sempre. O nosso ponto de contato com esses espíritos, primeiro, a oração. Para a gente começar a sintonizar. E a oração, ela tem que ser traduzida em ação. A oração é preparação para a ação. Nós temos que preparar pela oração e executarmos a obra. Nós não vamos evoluir por contemplação. Nós vamos evoluir por ação, por trabalho. E nós que estamos nessa condição de inferioridade, nós temos os nossos erros a serem acertados com a justiça divina. Nos diz Chico Xavier que nós temos que desidratar para evoluir. Ou nós vamos desidratar chorando, ou nós vamos desidratar suando, auxiliando o próximo. Então, são duas formas de desidratação: ou pelo choro, pela lágrima, ou pelo suor no trabalho. A escolha é nossa. Melhor pelo suor. Melhor pelo suor. Mas a escolha é nossa. Essa é a liberdade que nós temos. E, finalizando, como nós somos recebidos na vida espiritual? Como cada espírito é recebido? É a pergunta 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A resposta que os espíritos deram: a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Mas é por Deus? Não. Não é por Deus. Ele é desprezível porque aqueles a quem ele prejudicou vão estar lá esperando ele. E nem espera desencarnar não, né? Já espera do lado de cá mesmo, já, se precisar ainda dar uma mãozinha para ir mais rápido, mas vão estar aguardando. É a nossa escolha. A semeadura é livre. Nós podemos semear aquilo que nós quisermos. A colheita é obrigatória. Quem semeou vento, vai colher tempestade. Quem semeou maçã, vai colher maçã. A escolha é nossa. Então, quando chegarmos na vida espiritual, nós não precisamos ter medo do que vai acontecer mais. Não se trata de medo. Nós já sabemos para onde que nós vamos pelo que nós trazemos dentro de nós. Isso eu vi numa entrevista de um criminoso, e o que, assim, que me assustou, ele não tinha nenhum desconhecimento de Deus, ou de que ele tinha alma e que ia sobreviver à morte, não. Ele falou assim: eu sei, usou esse termo, que quando eu morrer, o diabo vai estar me esperando, mas isso não me importa. Assim, é a história que é livre-arbítrio e escolha de cada um. E ele não falou isso, ele falou com plena convicção, né? Que eu não vou contar a entrevista toda, mas ele falou com plena convicção. Ele não tinha dúvida nenhuma que Deus existia, não tinha dúvida nenhuma que ele tinha alma, que sobreviveria à morte, e dúvida nenhuma do que as ações dele estavam encaminhando. Mas ele falou que ele queria fazer aquilo, ponto final. É esse, digamos assim, esse engano nosso que nós temos que evitar.
Se nós temos a escolha, para que você vai escolher a dor? Falar que nós não sabemos, que a doutrina vem nos esclarecer justamente isso. Para a gente não ter dúvida das nossas escolhas. A gente não ter dúvida do que vai acontecer. Do que nós vamos encontrar, onde é que nós vamos despertar. O que pode ser feito para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa alegria. Não adianta eu contratar alguém para ficar rezando todo dia por mim. Isso não vai resolver as minhas ações negativas. Então, se eu já tenho alguma dúvida em relação a onde eu vou, os Espíritos vieram nos esclarecer, você não precisa ter dúvida não. Mas faça por onde merecer algo melhor. Trabalhe no bem. Errar, todos nós já erramos. Todos nós. Então não é questão de eu errei e vou para o inferno. Não existe isso. Eu errei, eu tenho que acertar. Eu fiz algo equivocado, deixa eu fazer algo correto. Deixa eu corrigir o meu erro. Não adianta chorar, lamentar, debruçar no caminho em prantos. Não. Vamos agir no bem. Essa é a forma de mudar o nosso destino, a nossa vida futura. O Senhor nos abençoe agora e sempre. Algum irmão gostaria de falar alguma coisa?